surgiu em 1947, quando o assessor presidencial americano Bernard Baruch usou o termo para se referir à intensa rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética após o fim da Segunda Guerra Mundial. É o nome dado à competição entre dois países em relação ao poder de fogo e armamento, gerando assim uma competição de forma cíclica, com altos potenciais destrutivos, como a ocorrência de conflitos e guerras. O maior exemplo que temos de corrida armamentista na história mundial foi a que ocorreu logo após a Segunda Guerra Mundial, durante o período conhecido como Guerra Fria. Ela ocorreu entre os Estados Unidos e a União Soviética, dois dos países aliados que saíram como vencedores da Segunda Guerra Mundial, mas que possuíam interesses conflitantes e objetivos divergentes em relação ao manejo pós-guerra dos países derrotados. A corrida armamentista se deu pela disputa de poder, que representava basicamente a competição entre o socialismo, representado pela União Soviética, e o capitalismo, representado pelos Estados Unidos da América. Ambos os países buscavam superar o outro tanto em termos bélicos quanto em relação ao desenvolvimento econômico e principalmente tecnológico. No mesmo tempo em que essa disputa trouxe diversas evoluções tecnológicas, como a construção de foguetes espaciais que permitiram a chegada do homem à Lua, ela trouxe um medo crescente em relação ao surgimento de uma terceira guerra mundial e a criação de armas com alto poder de destruição em massa, como as bombas nucleares. O conflito de ordem política, econômica, tecnológica, militar, ideológica e social entre os Estados Unidos e a União Soviética durou de 1945 a 1986. O Muro de Berlim foi construído da noite para o dia, iniciada sua construção 13 de agosto de 1961. Ficou de pé 28 anos, 2 meses e 27 dias, sendo derrubado em novembro de 1991, com o fim da Guerra Fria. Tinha aproximadamente 4 metros de altura e 155 quilômetros de extensão. Só na região metropolitana, 43 quilômetros. O muro foi construído a mandato da União Soviética, para impedir a fuga de pessoas para o lado capitalista. Na visão da União Soviética, essa barreira se fazia necessária para impedir que profissionais soviéticos capacitados passassem para o lado ocidental e impedir a livre circulação de moedas, já que o marco ocidental valia mais que o oriental, o que causava inflação. Inicialmente, os Estados Unidos e os países capitalistas protestaram com a construção do muro. Posteriormente, porém, aceitaram a construção, como forma de proteger a República Federal Alemã, capitalista, de uma possível anexação à República Democrática Alemã, socialista. O Muro de Berlim separou famílias e amigos, e muitas pessoas tentaram passar para o outro lado. Ao todo foram aproximadamente 5.070 fugas bem-sucedidas, 3.221 pessoas foram presas e 190 pessoas foram mortas. O muro também interrompeu 8 linhas de trem, 4 linhas de metrô e 193 ruas e avenidas que passavam entre as duas regiões. Uma dessas estações interrompidas foi a de Nord-Bahnhof. As linhas abandonadas serviam para fins clandestinos e dizem até passagem de espiões. Bom, sobre a questão financeira, visando manter a hegemonia em suas áreas de interesse, os envolvidos na Guerra Fria montaram grandes planos de ajuda financeira para auxiliar as nações que sofreram os efeitos e perdas decorrentes da Segunda Guerra Mundial. Entre os norte-americanos, o Plano Marshall determinou o envio de dinheiro para nações da Europa Ocidental e do continente americano. Já na União Soviética, o Comecon estabelecia os mesmos objetivos com os países integrados ao socialismo. Além de tais recursos, os blocos desse sistema bipolar se envolveram em questões políticas que estavam relacionadas à expansão e à retração do capitalismo ou do socialismo ao redor do mundo. Sendo assim, a Guerra Fria foi marcada pela intervenção ou o auxílio militar de exércitos que defendiam o interesse ideológico do bloco que representavam. A Guerra da Coreia, a Revolução Chinesa, a Guerra do Vietnã e a própria Revolução Cubana
expuseram a ação capitalista e socialista em tal situação. Nessas situações de conflito indireto, acontecia paralelamente uma corrida tecnológica e armamentista, que também demarcou o auge dessa disputa. O desenvolvimento de armas nucleares, o anúncio de novas tecnologias de destruição, o aprimoramento de armamento militar, a ampliação de exércitos e até a exploração espacial figuravam nesse outro braço da disputa dos blocos. Sendo assim, a Guerra Fria determinou o gasto de quantias exorbitantes. American Way of Life foi um modelo de comportamento surgido nos Estados Unidos após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que durante a Guerra Fria foi seguido também. O American Way of Life, traduzido, significa estilo de vida americano. Era direcionado a um estilo de vida em que a felicidade transparecesse. Seguindo o conceito, a felicidade atribuída pelo estilo de vida americano estaria diretamente interligado às posses materiais. O consumismo seria a base da proporção da realização pessoal. Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sistema de saúde era unificado, público e gratuito. As pessoas simplesmente iam à policlínica do bairro e eram atendidas. O serviço começou a declinar nos anos 80. Faltava material e suprimentos, mas nunca profissionais de saúde. Em 1985, a URSS tinha 4 vezes mais médicos per capita do que os Estados Unidos. Entre 1960 e 1968, a Força Aérea dos Estados Unidos manteve um programa, Operação Chrome Dome, que consistia em ter vários bombardeiros carregados com armas termonucleares e com objetivos assignados na União Soviética, voando em horários que garantiam que um número considerável de aeronaves estaria no ar em caso de que a Terceira Guerra Mundial eclodisse. Com a divisão do Muro de Berlim, os socialistas tentaram passar para o lado capitalista em busca de melhoria de vida. A CIA desenvolveu um programa de espionagem que constituiu em equipar gatos com todo tipo de geringonça. Os norte-americanos investiram 15 milhões no projeto, mas o plano não deu certo. Durante a Guerra Fria, o mundo se dividiu em primeiro, segundo e terceiro mundo. Os países alinhados com os Estados Unidos denominavam-se Primeiro Mundo. Já os países alinhados com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas denominavam-se Segundo Mundo. E os países não alinhados com nenhuma das duas potências denominava-se Terceiro Mundo. Muitas músicas foram produzidas durante a Guerra Fria, como uma forma até mesmo de protesto. Há diversas bandas e cantores que produziram músicas influenciadas pela corrida atômica, pela perseguição do macartismo e pelas guerras decorrentes da rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, como por exemplo a Guerra de Vietnã. O rock and roll, nascido na década de 1950, também chamado de ruído pelos pais, converteu milhões de jovens à nova e exótica transformadora arte, que era a música. Junto com a experimentação sexual e o crescente movimento pelos direitos civis no Sul, criou-se uma cultura juvenil que compartilhava a visão do escritor negro James Baldwin. A visão era a equação americana de êxtase com os grandes tempos revela um terrível desrespeito pela vida humana e pelas conquistas humanas. A contracultura juvenil criou novos espaços para a experimentação e visões alternativas sobre o que constituía uma boa sociedade, ao mesmo tempo em que uma nova esquerda formada por ativistas dos direitos civis e contra a guerra se desenvolvia à medida que a guerra se arrastava
e tornava-se cada vez mais sangrenta, confusa e finalmente impopular. E essa guerra, a Guerra Fria, ela foi acompanhada a cada passo, a cada fase da guerra, ela foi acompanhada por vários tons, sabe, aquela melancolia, aquele tom comovedor, enfurecido, sarcástico, temeroso e resignado. Isso dependia de quem estava compondo, do sentimento ou da fase em si. Então foi neste contexto em que surgiu, né, a música popular em geral. E certamente, né, a música anti-guerra em específico foi um espaço para que houvesse debates e conflitos sobre política, culturas e diversos diálogos. Nesse período, vários cantores iniciaram sua carreira, como por exemplo Bob Dylan, que ele começou a sua carreira neste momento, né? E ele foi considerado um ídolo adolescente em 1958. E depois que acabou a Guerra Fria, foram criadas outras músicas sobre a Guerra Fria. Até nos anos 90, eles fizeram músicas que lembravam esse momento. E essas canções de músicos populares foram escritas para rádios e elas já tinham muitas vezes em mente o público que eles queriam atingir. Eles, manifestavam aquilo que eles pensavam e acreditavam já direto para um público, às vezes para poder convencer, ou às vezes só para chamar atenção. Durante a Guerra Fria, a ideologia contrária ao socialismo precisava ser reforçada a todo tempo, e os Estados Unidos não abririam mão da má propaganda do regime ao qual se opunham. Assim, os personagens mais famosos da Marvel e da DC Comics são o Capitão América, que surgiu no contexto da Segunda Guerra Mundial para lutar contra os nazistas, e sua representação era a liderança dos Estados Unidos nos diferentes segmentos que exigiam uma postura mais ativa contra os supostos inimigos. O Homem de Ferro. Sua origem está situada em um ambiente de confronto característico da Guerra Fria, a Guerra do Vietnã. Ao inspecionar uma arma fabricada por sua empresa, ele é atingido por estilhaços da mesma e é aprisionado pelos vietnamitas, que queriam que ele fabricasse uma arma para eles. Ele então acaba fabricando sua própria armadura de ferro. Para você ter uma noção, várias pessoas que se destacaram e que conhecemos hoje nasceram, viveram ou morreram nesse período histórico.
A Guerra Fria, de fato, impulsionou as pesquisas tecnológicas, como o desenvolvimento de rede de espionagem militar e política. Avanços tecnológicos, como a criação de forno micro-ondas, computadores, que naquela época pesava 30 toneladas, ocupavam um espaço de 127 metros quadrados e realizava cerca de 5.000 operações por segundo. E também a criação da internet, que tinha como objetivo criar um meio de comunicação e de armazenamento de dados que fosse descentralizado, isso é, que continuasse funcionando mesmo que parte dele tivesse sido bombardeado. Avanços militares, como criação e aprimoramento dos tanques de guerra, criação de minas terrestres, diversos explosivos e armas químicas, aprimoramento dos aviões, de simples planadores para aviões a jato. O mundo inteiro foi dividido entre capitalista e socialista, mas após a guerra, as separações foram desfeitas, mas algumas permaneceram. Exemplo disto é a Coreia, que até hoje é separada entre Sul e Norte. Formação de alianças militares, como a OTAN, formada pelos países capitalistas. Com o fim da guerra, os Estados Unidos saiu como uma suposta vencedora, e o capitalismo se tornou dominante. Então, os Estados Unidos tornou-se uma potência.